Boa noite, então, pessoal. Vamos para a nossa reunião de hoje. Então, a aluna Franciele Carvalho Sonaglio, que é aluna de TCC, então, de graduação da fisioterapia da UFSPA, vai treinar a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, então, para a apresentação final semana que vem na amostra. Frango aproximadamente 20 minutos, né, que é o teu tempo, tá? Isso, Então tá bom, fica bem à vontade, pode começar quando quiser. tá bem. Então, boa noite. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Impacto de Fatores de Risco no Desenvolvimento Neuropsicomotor de Bebês Prematuros nos Primeiros 6 Meses de Vida, uma comparação entre grupos. Aqui está uma visão geral do que eu vou abordar, objetivo, introdução, métodos, resultados, discussão, a conclusão e as referências. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor e a qualidade de vida de prematuros nos primeiros 6 meses de vida, comparando crianças de diferentes grupos socioeconômicos. Foi também identificar quais os fatores de risco que vão impactar nesse desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças nos primeiros 6 meses de vida. Quanto à introdução, os bebês são considerados prematuros quando eles nascem abaixo de 37 semanas de gestação. E esses bebês têm o desenvolvimento a longo prazo influenciado por fatores tanto ambientais quanto socioeconômicos e familiares, em decorrência da imaturidade neurológica dessas crianças. E como elas têm essa imaturidade neurológica, elas são dependentes do ambiente de cuidado em que elas estão inseridas para que elas tenham um adequado suporte de desenvolvimento. Além disso, o aprendizado motor vai ser um resultado das interações de diferentes fatores, sendo os mais importantes os biológicos e os ambientais. Os biológicos vão compreender, então, fatores antes, durante e após o nascimento dessa criança, como a idade gestacional, peso ao nascer, possíveis deficiências físicas, saúde geral da criança e também o estado nutricional. Já os ambientais vão estar relacionados com a renda familiar, os estímulos que são oferecidos para essas crianças, o nível de escolaridade e a instrução dos pais, o ambiente a qual ela está inserida, o ambiente familiar, e a presença ou ausência do aleitamento materno. O desenvolvimento neuropsicomotor, se ele for comprometido, ele prejudica a saúde e vai desencadear também deficiências cognitivas, problemas de aprendizagem, distúrbios de linguagem e de comportamento dessa criança também. A qualidade de vida é um preditor muito importante para o desenvolvimento neuropsicomotor. E ela está relacionada, então, com as relações familiares e também abrange os componentes de bem-estar. E ela depende de múltiplos fatores, como as relações familiares, sociais e condições econômicas a quais essas crianças estão inseridas. Infelizmente, ainda não existem muitas ferramentas para a realização dessa análise em crianças pequenas. Ainda tem poucos estudos nessa faixa etária para que a gente consiga ter uma maior percepção da qualidade de vida. Os fatores associados, então, ao status socioeconômico mais baixo, em alguns estudos, eles foram correlacionados com pontuações mais baixas na qualidade de vida infantil, nos subscores físico, emocional, social e escolar. Quanto aos métodos do estudo, ele é um estudo observacional e analítico com abordagem transversal. Participaram desse estudo 60 bebês pré-termos, com idade gestacional menor do que 37 semanas, idade corrigida entre 3 a 5 meses e meio e peso abaixo de 250 gramas. Eles foram subdivididos igualmente em dois grupos, então o grupo SUS e o grupo particular. O grupo SUS ele foi avaliado em um ambulatório de alto risco do Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul, o CECLIN, e o grupo particular foi avaliado em um consultório particular especializado em atendimento pediátrico. A coleta de dados ocorreu através de uma única avaliação e a amostra foi selecionada de forma intencional e não probabilística. Os critérios de inclusão foram estar cadastrado, então, nesse ambulatório de alto risco ou no consultório particular, estar entre a faixa etária de 3 a 5 meses e meio de idade corrigida, ter nascido prematuro, peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, o consentimento dos pais ou responsáveis e assinatura do termo livre esclarecido, do termo de consentimento livre esclarecido, e os critérios de exclusão são a impossibilidade de completar essa avaliação, o diagnóstico confirmado de doenças neurológicas ou musculoesqueléticas, anomalias congênitas, hemorragia intracraniana grau 13 e 4, e alterações dos sinais, sono profundo ou choro intenso, doenças agudas e o não consentimento dos pais ou responsáveis. Os instrumentos de avaliação utilizados foram
o questionário de identificação, que abrangiu vários itens, como idade cronológica e corrigida, idade gestacional, peso ao nascer, APGAR, o número de consultas pré-natal, escolaridade dos pais, a renda dessas famílias, frequência na creche ou escola infantil, o aleitamento materno e informações sobre as internações no período neonatal. Outro instrumento padrão ouro utilizado foi as escalas Bayley-3. Ela é considerada uma escala padrão ouro para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Ela avalia, então, crianças entre 16 dias e 42 meses. O protocolo completo dessa escala é composto por 326 tarefas e é subdividido em 5 áreas ou domínios. Ela avalia, então, cognitivo, linguagem receptiva e linguagem expressiva, motricidade fina e grossa. Outro instrumento utilizado foi o AREND, que avalia as oportunidades que o ambiente domiciliar vai proporcionar para essa criança e para o desenvolvimento motor. Então, ela avalia bebês de 3 a 18 meses, ela tem 35 itens e ela é dividida em 4 segmentos. Então, o espaço físico da residência, atividades diárias e brinquedos existentes na residência. A gente também tem o ABEP, que vai avaliar a situação econômica da família, e ele faz perguntas acerca de bens, serviços ou aos quais a família tem acesso. Por exemplo, quantos banheiros tem na casa, micro-ondas, saneamento básico, escolaridade dos pais também está dentro desse questionário. E ele vai classificar as famílias em diferentes níveis econômicos, e ela é uma escala decrescente, que vai de A a E. Então, A significa o melhor nível socioeconômico, enquanto E é o nível socioeconômico mais desfavorável para essas crianças. O PEDSQL, então, avalia a qualidade de vida. A gente usou, então, o que avalia a faixa etária de 1 a 12 meses, e ele é respondido através da percepção dos pais ou cuidadores em relação à capacidade física, sintomas físicos, aspectos emocionais, a interação social e cognitiva do bebê, e também considera o último mês anterior à aplicação. Análise estatística, então. As análises foram realizadas através do programa JASP. A descrição das variáveis foi realizada estatística descritiva, como a distribuição de frequência simples e relativa, medidas de tendência central e variabilidade, comparações de grupos. Então, a gente usou o teste T independente, o seu equivalente não paramétrico, o teste Udiman-Whitney. As associações foram através do teste Q quadrado e exato de Fisher, e os critérios de decisão foram considerados P maior do que 0,05. E para avaliação da Bayley composta nas variáveis biológicas e ambientais, a gente utilizou o mapa de calor de correlação utilizando o Python. A normalidade de todas as variáveis ela foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, calculado em Python. E as variáveis com distribuição paramétrica foi usado o teste de Pearson, variáveis não paramétricas o teste de Spearman, e a escala de cor dos mapas ela foi definida pelos resultados da estatística R para Pearson e RHO para Spearman. Quanto aos resultados. Na primeira tabela, a gente vai falar sobre as características dos grupos amostrais. É possível observar nessa tabela que teve uma homogeneidade entre o grupo GPAR e o grupo GSUS, exceto quando a gente fala do comprimento de nascimento, peso ao nascer e a cor da pele dessas crianças. Analisando o comprimento ao nascer e o peso, a gente verificou que as crianças do grupo particular elas nasceram com valores mais altos nessas medidas, enquanto o grupo SUS teve uma proporção maior de bebês com baixo peso. A cor da pele branca ela prevaleceu no grupo particular, enquanto a frequência de crianças pardas e negras ela prevaleceu apenas no grupo SUS. A tabela 2, a gente traz as características ambientais desses grupos. E os resultados indicaram que o grupo SUS ela, teve maior tempo de internação em UTI, bem como maior tempo de ventilação mecânica e mais tempo de oxigenoterapia, em relação ao GPAR. A idade materna e paterna ela se apresentou maior no grupo particular. E quanto aos membros da família e irmão, o número é maior no grupo SUS, o que pode refletir que teve diferenças socioeconômicas entre esses dois grupos. Além disso, a gente observou que existe uma menor escolaridade dos pais, uma renda mais baixa e o menor acompanhamento pré-natal no grupo SUS em relação ao grupo particular. A tabela 3 ela apresenta os indicadores socioeconômicos e o estímulo e a qualidade ambiental. Então, ela apresentou diferenças significativas para quase todas as variáveis.
Através do ABEP, a gente conseguiu verificar que o grupo SUS, eles predominam, em sua grande maioria, na categoria C2, D e E, enquanto o grupo particular, eles estão frequentemente na categoria A1 e B2. E pelo Arrende, a gente observou que a maior quantidade de brinquedos para motricidade grossa e fina, eles se concentraram no grupo particular. E o resultado total da Arrende demonstrou que teve uma diferença bem significativa a favor do grupo particular, já que 34% dessas crianças do Jesus elas foram classificadas como moderadamente adequado, enquanto 76% do grupo particular como excelente. Já na tabela 4, a gente traz os indicadores da qualidade de vida e do desenvolvimento neuropsicomotor, da qualidade de vida através do PEDSQAL e do desenvolvimento neuropsicomotor através da BEM. Tanto o grupo particular quanto o SUS, em todos os domínios que a gente avaliou pelo PEDSQAL, a gente não teve diferença estatisticamente significativa entre eles. O aspecto emocional, ele teve uma pequena diferença, em que o grupo GEPAR ele apresentou uma média um pouco maior que o SUS, e sugeriu que o contexto socioeconômico ele pode estar relacionado a uma percepção emocional mais positiva na qualidade de vida, mas não foi estatisticamente significativo nesse estudo. O resultado total da Bailey, ela demonstrou diferença significativa nos domínios cognitivo, motor, de linguagem, e em todos os domínios o grupo particular se destacou, apresentando melhor desempenho em relação ao grupo SUS. Aqui a gente tem um gráfico de calor de Heitmap, e esse gráfico ele demonstra a correlação então de Spearman entre os scores de diferentes domínios do desenvolvimento. Esse gráfico ele demonstrou que teve uma correlação importante entre a Bailey e os instrumentos de avaliação, que são o ABEP e o Arrende. O ABEP e o Arrende eles são preditores bem importantes no resultado da Bailey, eles tiveram diferenças bem legais. O ABEP ele apresentou um impacto mais amplo, porque afetou todos os domínios da Bailey, por exemplo, o domínio motor, de linguagem e o cognitivo. E teve uma maior influência no desenvolvimento cognitivo, enquanto o Arrende demonstrou maior influência no domínio cognitivo e motor. O desenvolvimento cognitivo, ele parece ser mais sensível aos fatores parentais, como, por exemplo, a idade e a escolaridade, especialmente a idade dos pais, que apresenta uma correlação mais forte. Isso a gente pode ver pelas cores aqui do nosso gráfico de calor. Quanto mais perto do vermelho, mais indica que teve uma correlação mais forte. Então, aqui, a gente pode ver que tem a escolaridade dos pais aqui embaixo, e que está mais perto do laranja e do vermelho. Quanto à discussão. Os bebês prematuros, eles têm um aumento da suscetibilidade no atraso do desenvolvimento motor. E isso é em decorrência da imaturidade que eles apresentam. E quando essa imaturidade está associada a riscos ambientais, o impacto no desenvolvimento, ele pode ser potencializado. Através da escala Bailey, a gente viu que o GEPAR, então, apresentou melhores resultados em todos os domínios em comparação ao grupo SUS. E isso está justamente influenciado pelo contexto que essas crianças estão inseridas. E tem uma relação direta entre o nível socioeconômico mais elevado no grupo particular e o ambiente mais estimulante, e isso vai ter melhores desfechos em relação ao desenvolvimento infantil. Segundo o estudo, então, de Pereira, de 2016, tem uma maior ocorrência de atraso no desenvolvimento dessas crianças até os 16 meses de vida. E ele é proveniente justamente de famílias que são desfavorecidas socioeconomicamente, já que eles têm uma maior exposição a fatores de risco ambientais, e isso vai tornar essas crianças mais suscetíveis aos efeitos de risco que existem no ambiente. O estudo realizado no Reino Unido, então, revelou que crianças prematuras apresentam um desempenho cognitivo inferior àquelas que são termo. E quando elas são expostas a fatores negativos, como o nascimento prematuro e o baixo nível socioeconômico, elas vão apresentar, então, um risco duplo e registrar scores cognitivos menores em relação às a termo. Essas crianças, então,
são influenciados por fatores como idade, peso ao nascer, número de consultas pré-natal, o ambiente socioeconômico, que são preditores importantes do desenvolvimento. E a gente vai ter variações no domínio motor, de linguagem e cognitivo. Tanto os fatores que são biológicos, socioeconômicos, ambientais, vão influenciar o desenvolvimento dessas crianças. E o ambiente mais estimulante e receptivo vão favorecer o desenvolvimento neural ideal. No entanto, quando a gente tem um ambiente desfavorável, a gente vai comprometer a estrutura cerebral e vai afetar negativamente o crescimento dessas crianças no fator físico, cognitivo e social. No Arrende, a gente tem que o grupo particular ele teve, então, melhores condições ambientais para o desenvolvimento, e ele teve mais acesso a brinquedos de coordenação motora grossa e fina. O grupo particular ele tem um ambiente mais estimulante, e isso, obviamente, está relacionado a um desempenho superior dos domínios motores e cognitivos da Bailey. Isso vai reforçar a influência que o contexto socioeconômico e da qualidade do ambiente tem sobre essas crianças. Em algumas pesquisas anteriores, foi demonstrado que as crianças que vivem num ambiente com mais recurso, elas vão ter um melhor desenvolvimento neuropsicomotor. A ABEP, então, nos demonstrou que o grupo GEPAR, o grupo particular, ele tem maior concentração de famílias nas classes mais altas, então A e B, e o GSUS é composto por classes mais baixas, C e D. E o grupo GEPAR, ele tem scores, então, novamente significativo melhores no desenvolvimento cognitivo, linguagem e motor, já que é um grupo mais favorecido socioeconomicamente. O estudo de Rechung, então, 2020, ele destaca que os bebês prematuros eles vão ter o maior risco desse comprometimento, principalmente na linguagem, cognição, sensorial e motor, por possuírem uma maior vulnerabilidade. Além dessa situação socioeconômica da família, a gente tem que levar em consideração o nível de educação dos pais, que é um item bem importante. Principalmente a escolaridade materna, que ela se mostra como uma variável bem importante de impacto persistente no desenvolvimento infantil. Então, níveis educacionais mais altos, eles estão associados ao maior fator de proteção do desenvolvimento dessas crianças, e isso vai influenciar nos aspectos do ambiente em que a criança é criada, principalmente na qualidade do ambiente domiciliar, a oportunidade de interação entre os pais e filhos e os cuidados recebidos. O P-Squale, então, do ponto de vista estatístico, como havia sido falado anteriormente, nos primeiros 6 meses de vida dos bebês prematuros, a gente não teve uma diferença significativa nesse contexto socioeconômico. Então, eles ficaram semelhantes em todos os domínios que a gente avaliou. Isso pode ocorrer pelos instrumentos utilizados ter limitações e captar essas diferenças em bebês tão pequenos, ou não ser tão sensível às variações do status socioeconômico a essa qualidade de vida. Como os instrumentos de avaliação, tanto a REND quanto a BEP e o P-Squale, eles foram respondidos a partir da percepção dos pais ou cuidadores dessas crianças. Isso também pode ter influenciado nesse resultado. Até o momento, a maioria das pesquisas disponíveis ela vai se concentrar numa faixa etária pré-escolar e escolar. Então, a gente não tem estudos na faixa etária em que a gente atualmente fez o trabalho. Ainda não se tem muitos estudos nessa área. De acordo, então, com o estudo publicado por Calcater em 2024, a gente verificou que teve uma correlação entre a qualidade de vida de crianças extremamente prematuras, avaliada aos 10 anos, e os fatores socioeconômicos maternos. Ainda desse estudo, as crianças de famílias com um status socioeconômico mais baixo, eles tiveram as pontuações mais baixas nos subscores da qualidade de vida, o que inclui, então, os aspectos físicos, emocionais, sociais e escolares, e isso impactou na qualidade de vida total dessas crianças. Quanto à conclusão, então, desse estudo, o grupo GSUS, somado ao GEPAR, mais aos instrumentos de avaliação Bailey, a BEP e a REND, a gente conseguiu observar que o nível socioeconômico e o ambiente de estímulos, eles são bem importantes para que a gente tenha um desenvolvimento neuropsicomotor adequado nos primeiros 6 meses de vida. Porém, nessa faixa etária, a qualidade de vida ela parece ser menos sensível às condições socioeconômicas ou, como havia falado anteriormente, aos instrumentos avaliados que podem apresentar algumas limitações, já que são crianças muito pequenas.
No que tange às limitações desse estudo, não foram encontradas umas limitações pertinentes. É importante que a gente identifique esses atrasos e que a gente consiga intervir precocemente nessas mudanças do desenvolvimento, para que a gente minimize os efeitos negativos e o atraso neuropsicomotor e evite também as comorbidades nessas crianças. Por isso, o nosso grupo de pesquisa, então, em reabilitação neurofuncional, está desenvolvendo o estudo e acompanhamento com essas crianças, então a gente vai continuar acompanhando elas, e o objetivo vai ser avaliar e identificar a qualidade de vida por meio do follow-up dessas crianças. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigada. Fim. Nossa, 20 minutos e 2 segundos. Quase. Pode tirar a apresentação, Fran, por favor, que a gente consegue se ver melhor. Aqui. Aí, parabéns, foi muito bem. Muito segura, bonitos teus slides. Muito bonito, muito bonito. Eu vou deixar a Tati falar, né, Tati? Esse trabalho da Fran é um pedacinho do trabalho de doutorado da Tati. Então, eu vou deixar a Tati fazer as colocações, aí depois, se faltar alguma coisa, eu entro. Então, tá. Fran, primeiro, parabéns. A Fran está empenhada já há alguns meses, né, Fran, junto, assim, fazendo as orientações para essas famílias, é um trabalho bem longo. E, Fran, assim, os slides estão lindos, bem claros, o layout. Eu fiz algumas sugestões, porque, assim, em primeiro lugar, a Fran, acho que ela tem um perfil de aluno que se cobra muito, que se dedica muito, e até para o grupo entender, assim, a Fran, a gente acabou demorando para conseguir fazer a questão de rodar os dados. Então, a Fran começou a montar os slides nos últimos dias, então eu sei que para a Fran, ela deve estar apresentando, tem um perfil parecido, eu também me cobro muito, então, assim, não teve um tempo suficiente para ensaiar. Então, eu fiz algumas sugestões. Eu recebi os slides da Fran de meio-dia, mas eu não consegui ler com calma, porque eu estava em atendimento e ainda estou no consultório. Eu vou te passar, Fran, algumas sugestões aqui, depois eu posso te passar também. Eu acho que quando tu começa o trabalho, tu te traz, assim, por exemplo, quanto a introdução, eu começaria direto definindo o que é a prematuridade. Eu não precisaria começar com essa frase, mas isso ocorre muito quando a gente não teve ainda tempo para treinar, que é bem normal, assim. Eu acho que não te cobra por isso, assim, vão ser sugestões que a gente vai trazer aqui. E depois tem algumas coisas, por exemplo, eu coloquei no quinto slide, em cima do desenvolvimento, ficou o númerozinho 2 pequeno, que era da referência, e depois tu só tira. Essas questões, assim, eu sei que o slide finalizou há pouco, então ainda tem essas coisas de pontuação para a gente olhar, depois a gente olha contigo também. Quando tu traz os grupos GSUS e GPAR, eu enfatizaria isso, assim, como trazendo a sigla e o que significa, porque para a gente é bem tranquilo, mas para quem está ouvindo talvez fique na dúvida. Depois também faltou a pontuação em alguns slides, mas depois a gente pode ver juntas. No slide 9, tinha no slide 10, da range, acho que quando tu traz dela, traz que existem outras apresentações da escala, ou só diz direto assim, nós utilizamos a apresentação que pode ser utilizada em tal faixa etária, porque talvez a banca fica assim, mas sabe, existem outras, até para o grupo saber, existem outras escalas, que inclusive a gente usa mais duas, né, então a criança vai mudando os meses, a gente troca, então acho que isso pode ser enfatizado ali também, que não muda o tempo de fala. Depois, a Petisquale, quando tu traz o último mês anterior, ali eu colocaria o mês anterior, que está sendo feito o questionário, né? O último mês, porque senão fica redundante, acho que para quem está ouvindo, fica nessa dúvida se é como se quem está ouvindo fosse o antepenúltimo mês, mas é só uma questão de ajuste ali da fala também. As letras da tabela, acho que a gente vai ter que ajustar, fazer juntas, assim, talvez alguma forma que fique mais visual para quem está vendo. Até eu falei para a Fred, talvez apresenta a tabela inteira, só para dizer que existe essa tabela maior, e no próximo slide, porque não demora para passar a tabela, só mostra o slide e no próximo já apresenta numa fonte maior, para destacar e usar aqueles quadradinhos assim, coloridinhos ao redor, que daí quem está ouvindo não se perde também. Mas isso só como sugestão. Aí faltam as referências que daí embaixo dos slides, ali a gente tinha falado também, né, do meio-dia, para colocar.
os resultados, a gente tem que ver também, eu dividiria os slides tanto na conclusão quanto da discussão para ficar com uma fonte um pouquinho maior, tá bem bonito o layout, assim, mas só dividiria porque é aquilo que a Preta disse, são 40 e poucos slides, mas não vai mudar a apresentação porque tu só passa, né? Então, acho que fica mais visual para quem está vendo. Deixa eu ver mais o que eu tinha anotado. De quando fala dos 60 bebês, eu enfatizaria, assim, que são 30 bebês no SUS e 30 no particular, para que a pessoa também entenda que esses bebês estão divididos, né, em 2 grupos, apesar de falar, assim, em todo momento que são 2 grupos, mas quando traz o N, enfatizar, assim, como ele é dividido. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa, assim. Eu acho que tu pode, assim, tu tem muito conhecimento, a Fran está há tempo, assim, no trabalho, eu acho que eu senti um pouco disso, Fran, durante a apresentação, tu sabe o que tu está falando, assim, eu acho que talvez falta para o slide, porque, assim, não teve tempo de ensaiar o suficiente, mas a Fran tem um perfil super dedicado, assim, então acho que vai tranquilo. Depois vamos ver o que o grupo tem de percepção também, se fica claro como foi apresentado, porque é um trabalho bem grande, assim. A gente pegou no TC da Fran, pegou a primeira avaliação dos bebês, eles são avaliados 3 vezes, então com 3 meses até o 5º, depois com 8, depois com 12, e depois eles vão ser avaliados ainda aos 2 anos. Então, eu falo que eles vão ser avaliados algumas vezes ainda pela frente. Mas isso, Fran, parabéns, tenho certeza que tu vai super bem. Confio em ti, a Fran é ótima, super dedicada. Então, acho que isso. E do mapa de calor também, assim, é uma coisa que para mim também é novo, até para a Fê, né, Fê, assim, é uma coisa que a gente não conhece. Então, eu também teria dificuldade se fosse apresentar nesse momento, eu iria ter que estudar ele para apresentar de fato, inclusive agora, se me pedir, eu iria ter que estudar para apresentar, mas assim, eu acho que teria que mostrar para quem está vendo como se fosse assim, de uma forma que entenda do que tu está falando, onde é que está a informação. Poderia ser com aqueles quadradinhos ao redor, porque senão eu acho que visualmente, não sei para os colegas que não são da área, mas se consegue ficar claro aonde está a informação no mapa de calor. Muito bem, Tati. Vamos ver o restante do pessoal aí, daí eu falo por último, tá? São, acho que, todas as colocações muito pertinentes que a Tati fez. Tudo detalhezinhos, né, Fran? Uhum. Tudo detalhezinhos. Mais alguém quer falar alguma coisa, Guilherme? Fran, primeiramente, parabéns, ficou muito legal, gostei, ficou bem limpo. Apagou a luz aqui do carro bem na hora. Bem limpo, todos os slides foi muito bem apresentado. Eu acho que seria interessante o que a Tati falou agora no final, não sei se foi isso, não consegui prestar muito bem atenção na fala da Tati, de enfatizar que essas crianças vão seguir esse acompanhamento, tá? Que isso eu acho que eu achei a coisa mais incrível, assim, né? Porque geralmente, principalmente em trabalhos de graduação, a gente faz, né? E acaba esquecendo se alguém não quer seguir essa linha de pesquisa, né? Então, eu achei o trabalho bem legal. Sobre o mapa de calor ali, eu não tô vendo no celular, né? Tentei dar zoom, assim, para ver se eu entendi alguma coisa. Pode ser que realmente não seja alguma coisa, né, da minha expertise, mas eu achei um pouco difícil de entender. E, e eu achei também que alguns lugares, principalmente nos resultados ali, tu podia dar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho a fonte para a gente poder enxergar melhor, tá? Volto a dizer, tô vendo no celular, não quero, né, que esse julgamento seja ambíguo, assim, mas eu realmente não consegui entender, tinha que forçar um pouquinho, assim, para conseguir entender, né? Imagino que na banca mesmo, com um projetor, né, pela claridade, enfim, fique um pouco mais difícil. Mas no mais, parabéns, tá indo, foi muito bem, parabéns. Eu acho que essa ideia, Fran, da Tati, apresenta a tabela e depois puxa o que tu quer chamar atenção e põe num próximo slide grande, tá? Uhum, tá. Porque senão é bem aquela coisa, assim, não adianta colocar uma coisa que tu tá colocando e ninguém tá entendendo, ninguém tá enxergando, né? Então, assim, coloca, chama atenção e deixa grandão. Tu vai ter mais um monte de slide, mas isso aí é bem como a Tati falou, é jogo rápido, né? Vai falando e vai apertando, é só mais para ficar um pouco mais didático, assim, tá? Uhum. Jéssica. Parabéns, Fran, foi muito segura a tua apresentação, bem legal. Para eu que não sou da área, foi super explicativo, assim, deu super para entender tudo.
Só eu achei, eu não entendi muito bem, o objetivo ser o primeiro slide. Eu acho que se trouxer o objetivo depois, daí a gente já entra no assunto e entende. Porque depois, lá no final da introdução, a gente não lembra mais qual é o teu objetivo, né? Depois que tu fala tudo, apresenta muito bem, daí a gente esqueceu já do objetivo. Daí eu acharia melhor ele depois da introdução, mas teu critério também, né? E tem um slide nos critérios da inclusão, que são bebês menores de 2,5 kg. E tem outro que falava 2,550. Não sei se eu não entendi direito ou se é erro da escrita. Depois tu dá uma olhadinha. E mais as referências da introdução e discussão, que eu não. Na introdução eu não prestei atenção, mas na discussão não tinha, para te colocar lá embaixo. E eu acho que no final também as referências só vão as que tu usou nos slides, não precisei todas aquelas, né? Uhum. Mas é isso, coisinhas poucas ali. Parabéns. Eu vou responder a Jéssica, porque foi assim, Jéssica, os bebês a gente considera prematuros de baixo peso, abaixo de 2,5 kg. E aí depois tem outras classificações, abaixo de 1,5 kg, abaixo de 1 kg. Aí a gente pensou assim, poxa, só entraram bebês com 2,5 kg, então a gente vai colocar que foi um critério de inclusão, né, 2,5 kg. Só que entrou um bebê com 2,550. E eu acho que por isso que ficou esse erro, porque depois foi uma informação que a gente teve que ajustar, que por causa de um bebê, não ficaram toda a amostra de baixo peso. Ficou um bebê que teve 50 gramas abaixo do baixo peso. Mas é isso. 2,550. Bom. É só dar uma revisada, Fran, ali. Uhum. E deixa 2,550. Isso que a Jéssica colocou é bem importante, tá? Tem que ter referência nos slides, Fran, tanto na introdução quanto na discussão. E, claro, depois no final também. Mas é porque a pessoa achou interessante uma informação que ela viu na tua discussão e ela tem que saber quem falou aquilo. Então, a gente sempre coloca referência, tá? E essa parte do objetivo, sim. Tu tem que fazer toda a introdução, porque as pessoas entendem do que é o assunto do trabalho. Aí tu tem que trazer qual é a principal lacuna desse assunto. Aí tu já linka com a justificativa do trabalho e já entra com o objetivo, tá? Então, assim, os artigos científicos, eles não são feitos assim, essa organização não é feita de maneira, foi feito assim porque é bonito ser assim, não. É porque ele é disposto dessa maneira, porque daí quem está lendo, quem está assistindo, vai construindo um raciocínio. Então, sempre coloca a introdução, traz a lacuna, justifica o porquê do estudo, e aí tu já entra com o objetivo e depois metodologia. Já seguindo essa linha, eu senti falta de você trazer um pouco o tipo do estudo, Fran, que é bem aquela partezinha inicial da metodologia, que ali vai responder o que a Tati colocou, sabe? Que existem dois grupos, que é um trabalho transversal, onde foi feita somente uma avaliação. Então, isso já vai trazendo essa informação para o leitor, assim, daí deixa mais certo, assim, são dois grupos, o grupo particular, o grupo que foi feito no SUS, sabe? Então, acho que só dá uma melhoradinha nessa parte, tá? Só pegando o gancho, assim. Foi isso aí que eu anotei só. Demais. Achei muito bom, achei muito bom. Então, os slides estão lindos, adorei aqueles pezinhos ali, achei demais. Uma graça. Prof, eu fiquei em dúvida se ali na discussão, se eu poderia citar os artigos da forma como eu citei. Se não tem problema, ou falar o nome do autor, ou se tá ok. Tá tudo ok. Só traz a referência embaixo, tá? Só isso. Mas acho que ficou super bonito, ficou bonito o layout, tu explicou muito bem, tu finalizou muito bem, trazendo, né, quais são as perspectivas do estudo, e eu acho que ficou super boa essa parte, tá? Ficou bem bonito mesmo. Achei super modesto, né? Não achamos nenhuma limitação pertinente para esse estudo. Bah, nunca escrevi isso num artigo meu, mas é que a gente pensou e realmente a gente não achou nenhuma limitação assim, né? Alguém sempre vai achar uma limitação, mas tudo bem. Ai, ai. Mais alguém, gente, quer trazer alguma coisa para Fran? E o tempo foi perfeito, bem perfeito, Fran. E lá com certeza tu vai falar mais rápido. Com certeza.
É isso? Duda, alguma coisa que tu Só pra identificou? não fa- acho que não tem nada para adicionar. Parabéns, Fran. Foi bem boa a tua apresentação. Nem deu para ver que tu estava nervosa, estava bem segura. Deu para ver que tu entende bem, que tu está bem por dentro, assim, de tudo. E não ficou nenhuma sugestão, assim, mas vou te fazer uma pergunta, então. Que as bancas gostam de fazer perguntas, às vezes, aquelas perguntas chatinhas. O que tu acha que o teu trabalho adiciona, assim, para a literatura? O que tu acha que é o principal diferencial do teu trabalho? Tá. No meu ver, esse trabalho vai ajudar a, vamos dizer assim, não diria o governo, mas a entenderem que todas as crianças, no geral, tanto que tenham condições ou não, elas necessitam ter a fisioterapia desde o início, independente de classe ou não, porque é bem nítido ver que as crianças do grupo particular, eles estão num fator muito superior, né, em relação ao grupo SUS. E eles perdem muitas oportunidades por não ter um acompanhamento de um fisioterapeuta qualificado numa unidade de saúde ou ter esse atendimento. Não sei se ficou muito. Sim. Tu me respondeu mais da importância, né? Mas, assim, da literatura, dos estudos que tem hoje, assim. Tá. O que tu acha que A é o gente não diferencial? tem estudos que, por exemplo, que avaliem, vamos supor, a qualidade de vida ou nesses bebês tão pequenos. Então, seria uma forma da gente, como que fala? Quando é novo, da gente criar... Tá, não me lembro a palavra. Não vou lembrar. Ser Inovar. pioneiros nesse estudo com bebês tão pequenos. Muito legal. Parabéns. Eu não pesquiso nessa área, mas trabalho bastante na neuropediatria e fico bem feliz porque é bem difícil, né, da gente ver. A gente trabalha, tem um monte de técnica, um monte de método e é difícil de ver evidência robusta, né? Então, fico feliz de ver trabalhos como o de vocês, tu e a Tati aí. Trabalho bem importante para nossa área. Parabéns. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha. Primeiro que eu não queria a Duda na minha banca, tá? E segundo, que que assim, tu pode até falar que não tem estudo suficiente ou não tem estudos para quantificar a qualidade de vida das crianças, né? Mas um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou outras coisas que podem acarretar isso alteram diretamente na qualidade de vida dos pais, né? Então, o que tu pode, né? Pensei na hora que tu estava falando, né? Sobre a qualidade de vida dos pais, um atraso de desenvolvimento para uma criança, né? O quão gasto energético, o gasto financeiro que é para uma família, tanto né, particular, com de uma classe que tem um poder aquisitivo melhor para poder pagar, bancar as terapias, né? Tanto quanto para uma família, né? Que é do SUS, né, a gente sabe da precariedade e da dificuldade de conseguir os serviços de qualidade pelo SUS, mas a qualidade de vida dos pais, o teu estudo pode ajudar diretamente para promover isso, né? Foi mais ou menos só o que eu pensei. Nada pessoal, tá? Fran, Vai, Guilherme, esse ponto aí é um ponto importantíssimo, né, Tati? Se a gente eu acho que tivesse assim, ó, feito algum instrumento para ver a a qualidade gente de fez, vida na verdade, a gente avalia a Pedisquale dos pais aos 2 anos, a gente está aplicando. aos dois, né? Mas a não gente ali, né? Não no basal. seria melhor. Mas assim, Fran, eu acho que a Fran respondeu olhando porque a Fran conhece a amostra, né? Então ela sabe o resultado que a gente teve há um ano. Então a resposta foi meio que assim, eu sei que o paciente particular vai melhor. Mas, tipo, tu pode dizer assim, que tanto se fala, por exemplo, em intervenção precoce, a gente não tem estudos avaliando esses bebês no início da vida, tipo, que isso é uma lacuna e que a gente precisa olhar para essas crianças lá no início. Talvez se tu responder algo mais genérico, já responda a Duda, pode ser uma Aline da vida na banca, que não vai ser. Mas, assim, Vai ser pior. Por que não se olha para esses bebês no início da vida, sabe? A gente não tem estudo que olhe para os prematuros na qualidade de vida nos primeiros 6 meses. Não se acha um estudo na literatura. Eu acho que isso, assim, pensando mais... É que a Fran sabe, né? A gente já está com bebês de 2 anos, a gente já avaliamos vários bebês dos 2 anos. Então, de certa forma, a gente já tem um pouco do que está acontecendo com a corte, assim, com a amostra. Mas eu acho que é importante, Fran, tu sempre fazer esse link com o trabalho de doutorado da Tati, tá? Tá. Que às vezes a banca, não entende,
né? Só esse trabalho, tá? E o resto, e não vão continuar. Eu sei que a gente escreveu isso no final do artigo, mas eu acho que é sempre importante tu trazer, né? Esse é só o baseline de um grande trabalho de doutorado, e é isso que a gente quer identificar. Então, a gente já identificou isso agora nessa primeira avaliação, e a gente está fazendo o acompanhamento, então acho que é sempre importante tu fazer esse link, tá? Até para as pessoas entenderem, assim, o real objetivo do trabalho, né? Como um todo, né? Muito bem. Mais alguém, gente? Ou era isso? Isso. E então tá. Olha só, quinta que vem, então temos nossa festinha, né? Aguardo todos que têm condições de ir, condições físicas, né, Tati? Ahn, que, né, para a gente se ver, enfim, acho que é um momento sempre importante a gente se encontrar também, não só para momentos assim didáticos, pedagógicos, mas também para a gente, né, jogar conversa fora, enfim, acho bem importante. Dia 10 Dia 10 de dezembro também já foi marcada a defesa do Arthur, tá? Vai ser online, daí depois eu vou colocar ali no grupo. A gente acabou definindo a data hoje, assim, vai ser 8 horas da manhã. Bem difícil de marcar agora no final do ano. E a gente queria fazer presencial, enfim, mas a banca não está disponível para fazer presencial. Então, e aí a gente vai fazer dia 10, então já marquem aí nas agendas quem puder prestigiar o Arthur, é sempre bem importante, tá? Mas a gente vai conversando ali pelo grupo, então. Fran, parabéns. Tá ótimo, tá super preparada. Só fazer esses ajustes pequenos ali e aí depois tu me encaminha ela finalizada, tá? Então tá bom. E quem puder prestigiar as gurias na mostra de TCC também da universidade semana que vem, né? Depois a gente vai repetir lá no grupo, quem puder ir, tá? Para ver presencial. Gente, boa noite então, tá? Um beijão para Tchau. vocês. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.